Conhecer a Constituição Federal do Brasil é muito importante para compreender melhor nossos direitos e deveres enquanto cidadão brasileiro. Por analogia, compreender as leis das combinações químicas é essencial para mandar muito bem em estequiometria, assunto recorrente no Enem. Então fica comigo até o final desse vídeo, vamos interpretar completamente todas as leis das mais uma videoaula do canal AKD Química. Nesta aula vamos conhecer as leis das combinações químicas, que é a base da estequiometria. Então fica comigo até o final do vídeo e aproveita e inscreva-se no nosso canal. Vamos divulgar esse material para ajudar vários outros estudantes. Gente, a base da estequiometria, leis das combinações químicas. As leis das combinações químicas são leis que regem como se faz o cálculo das quantidades de substâncias, reagentes e produtos relacionadas a uma determinada reação química. A reação química ela é sempre representada por uma equação química. As substâncias que aparecem antes da seta são os reagentes. As substâncias que vêm depois da seta são os produtos. E as quantidades de reagentes e de produtos estão relacionadas por certas leis, que nós chamamos de leis das combinações químicas. Essas leis nos possibilitam calcular quantidades de reagentes e produtos com as mais diversas unidades de medidas dessas quantidades, como por exemplo, massa, mol, volume, número de moléculas, enfim. Vamos começar a ver a primeira lei dessa relação de quantidades, que é a lei da conservação de massa, ou lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier fala para a gente que a quantidade total de reagentes, a massa total de reagentes, será igual à massa total de produtos, desde que estejamos com um sistema fechado, que não haja perdas, rendimento total de 100% e também não pode ocorrer reação paralela, porque se ocorrem reações paralelas, uma certa quantidade vai ser perdida em outras reações. Então, se ocorrer tudo isso, sistema fechado, sem perdas, sem reações paralelas, a massa total dos reagentes será igual à massa total dos produtos. Vamos ver um exemplo? Aqui a gente tem óxido de cálcio reagindo com água, formando hidróxido de cálcio. Tudo bem, tranquilo. Para cada 1 mol de óxido de cálcio, vamos precisar de 1 mol de água para formar 1 mol de hidróxido de cálcio. Fechado. E se a gente tiver 56 gramas de óxido de cálcio com 18 gramas de água, vai haver a formação de 74 gramas de hidróxido de cálcio. Agora perceba, se você somar a massa dos reagentes, 56 mais 18 dá exatamente 74, comprovando a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Continuando, vamos ver agora a lei das proporções constantes, também chamada de lei de Proust, que prevê o seguinte, que a proporção vai ser mantida constante, mesmo que as massas de reagentes e produtos sejam duplicadas ou triplicadas ou quadruplicadas, enfim. Você pode ir variando as massas, mas as proporções serão mantidas constantes. Vamos ler. A proporção em que substâncias reagem e são formadas é constante, retomando o mesmo exemplo do óxido de cálcio, reagindo com água, formando hidróxido de cálcio. Se tivermos 28 gramas do óxido reagindo com 9 gramas de água, haverá a formação de 37 gramas do hidróxido. Acabou. E a lei de Lavoisier foi mantida. 28 mais 9, 37. Vamos agora pegar esses valores da primeira linha e dobrar. Vamos multiplicar todo mundo por 2. O que é que vai acontecer? 28 vezes 2, 56. 9 vezes 2, 18. 37 vezes 2, 74. E se eu for analisar 56, que é o dobro de 28, reage com 18, que é o dobro de 9, e vai formar 74, que é o dobro de 37. E somando 56 mais 18, de novo, deu 54. Caramba, não estou acreditando que isso está valendo. Mas está valendo sim. Vamos agora triplicar. Vamos fazer o seguinte, pega os valores dessa segunda linha e vamos multiplicar por 3. 56 vezes 3, 168. 18 vezes 3, 54. 74 vezes 3, 222. Ora, mas 168 mais 54 realmente dá
222. Então, a lei das proporções constantes é válida, ou seja, a gente vai multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, a proporção vai dobrando, triplicando, quintuplicando, enfim, mas a proporção será mantida. Legal? Tranquilo, né? Então agora vamos ver mais uma lei. Vamos ver lá agora a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. A lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton, prevê o seguinte: se eu tiver dois elementos químicos se combinando, reagindo para formar uma substância. Muito bem, eu vou pegar uma massa fixa do primeiro elemento e vou variar a massa do segundo elemento. Eu vou ter produtos diferentes e a proporção entre eles vai ser de números inteiros pequenos. Vamos ler? A massa fixa de um elemento combinado com a massa variável de outro elemento. A massa fixa do primeiro com a massa variável do segundo elemento. Vai haver a formação de produtos diferentes. E as massas estão entre si, guardando uma relação de números inteiros pequenos. Pega esse exemplo aqui comigo. O nitrogênio. Eu vou ficar com a massa fixa de 28 gramas de nitrogênio. Mas, ora, a massa de cada átomo de nitrogênio vale 14. Se aqui tem 28 gramas, isso aqui seria correspondente à massa de dois átomos. Então, a proporção de nitrogênio vai ser sempre 2, 2, 2, 2, porque eu tenho a massa equivalente a 2 átomos de nitrogênio. Então, mantive a massa de nitrogênio fixa. Vamos variar agora a massa de oxigênio. Ora, pensa comigo, a massa de cada átomo de oxigênio é 16. Como aqui na molécula tem 2 oxigênios, então 16 gramas seria o equivalente a 1 oxigênio, não 2 átomos de oxigênio. Então, 32 gramas seria equivalente a 2 átomos de oxigênio. 48 gramas o equivalente a 3 átomos de oxigênio. 64 gramas o equivalente a 4 átomos de oxigênio. Então, 1, 2, 3 e 4. A proporção já ficou 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3 e 2 para 4. Ou seja, a massa D equivalente a 2 átomos de nitrogênio vão reagir com 1 átomo de oxigênio com a massa de 1 equivalente a 1 oxigênio, com a massa equivalente a 2 oxigênios, a 3 oxigênios e a massa equivalente a 4 oxigênios. E a proporção fica 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3 e 2 para 4. E os produtos formados? Olha, 28 mais 16, 44. Porém, 44 gramas do óxido N2O. 28 mais 32, 60 gramas de outro óxido, N2O2, ó, diferente do primeiro. 28 mais 48, 76. E aqui é um outro óxido, N2O3. E, finalmente, 28 mais 64, 92 gramas de outro óxido, N2O4. Vamos ver a proporção agora dentro da fórmula do óxido formado? 2 nitrogênios para 1 oxigênio, 2 para 1. Legal, né? 2 nitrogênios para 2 oxigênios, 2 para 2. 2 nitrogênios para 3 oxigênios, 2 para 3. E, finalmente, 2 nitrogênios para 4 oxigênios, 2 para 4. Então, a lei das proporções múltiplas informa para a gente que se eu usar uma massa fixa do primeiro elemento e uma massa variável do segundo elemento, eu vou ter, sim, produtos diferentes, mas a proporção entre eles estará relacionada por meio de números inteiros pequenos. Agora vamos ver a lei das proporções recíprocas, ou lei de Richter, ou ainda a lei de Richter, Wenzel e Berzelius. A lei das proporções recíprocas prevê o seguinte: imagina uma substância A, que tem uma massa fixa qualquer. Essa substância A pode reagir com uma substância B. Essa mesma massa fixa de A pode reagir com uma outra substância, uma substância C. Quando as substâncias B e C forem reagir entre si, elas o farão numa proporção equivalente à reação entre A e B e A e C, ou algo muito próximo, ou seja, um múltiplo ou um submúltiplo dessa proporção. Vamos ler aqui. Se uma massa fixa de A, primeiro reagente A, reage separadamente com massas diferentes de outros dois reagentes, B e C, então quando B e C reagirem entre si, vão reagir numa mesma proporção ou em um múltiplo ou submúltiplo dessa proporção. E nós podemos fazer isso de maneira esquemática, dividindo
a massa de B e C que reagiram, pela massa de B que reagiu com A, sobre a massa de C que também reagiu com a massa fixa de A, vezes uma fração, sendo que essa fração, P e Q, são números inteiros e também pequenos. Vamos ver de uma maneira prática aqui, vamos ver um exemplo? Imagina que nós temos aqui dados de 3 reações químicas. Na primeira reação, 6 gramas de hidrogênio reagem com 48 gramas de oxigênio, formando 56 gramas de água. Pronto, esta foi a primeira reação. A segunda reação, os mesmos 6 gramas de hidrogênio agora reagem com 28 gramas de nitrogênio, formando 34 gramas de amônia. Então, na primeira reação era H2 reagindo com O2. Na segunda reação era o mesmo H2 reagindo agora com N2. E vamos para uma terceira reação. Agora vai ser oxigênio reagindo com nitrogênio. 32 gramas de oxigênio com 28 gramas de nitrogênio vão produzir 60 gramas de NO. Vamos tentar fazer a relação entre eles? Nós vamos fazer isso. A massa de oxigênio da reação 3 sobre a massa de nitrogênio da mesma reação 3 tem que ser igual à massa de oxigênio na primeira reação sobre a massa de nitrogênio na segunda reação vezes a fração P e Q. Eu estou representando aqui linha, primeira reação, 2 linhas, segunda reação, 3 linhas, terceira reação. Bora substituir esses valores? Então vamos lá. Massa de oxigênio na terceira reação, 32. Massa de nitrogênio também na terceira reação, 28. Pronto, 28. Igual. Agora vamos colocar a massa de oxigênio da primeira reação, 48. E aqui embaixo a massa de nitrogênio da segunda reação. Massa de nitrogênio da segunda reação, 28. Multiplicando pela fração PQ. Pronto. Agora vamos ver o que dá para a gente fazer aqui? Vamos lá? Vamos tentar simplificar o máximo possível? Nós vamos simplificar todo mundo por 4. Vamos dividir todo mundo por 4. Vamos pegar aqui toda essa fração aqui e vamos simplificar por 4. Vamos simplificar por 4? Então vamos lá. 32 por 4. 8 sobre 28 dividido por 4. 7. Legal. 48 também dividido por 4. 12 sobre 28 também dividido por 4. 7 vezes, vamos ver como é que vai ficar o P e o Q. Para essa igualdade ser verdadeira, nós vamos colocar aqui 2 terços. Então o P vai valer 2 e o Q 3. Vamos reconferir? A gente pode fazer isso aqui, gente. 12 vezes 2 ou 12 dividido por 3. Tanto faz. Bora dividir? 12 por 3. Muito bem. Sobrou 4. E quanto é 4 vezes 2? 8. Então nós temos a igualdade. Nesse caso, essa relação das proporções recíprocas indica para a gente que a proporção em massa da terceira reação, a proporção em massas da terceira reação é um múltiplo da proporção 8/7, que foi obtido na divisão da primeira com a segunda proporção. Essa é a lei das proporções recíprocas. Essa lei é bastante interessante e ela deu origem na química a um parâmetro muito utilizado no cálculo das quantidades envolvendo reações em soluções aquosas, que é o chamado equivalente grama, que será abordado oportunamente. Bem, e agora vamos ver a lei das combinações volumétricas, ou lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac previu o seguinte, que os gases têm entre si uma certa proporção de volumes, e essa proporção está relacionada ao balanceamento da equação química gasosa. Então, após fazer o balanceamento, a mesma proporção dos coeficientes vai gerar a proporção em volume gasoso. Vamos ler. Os volumes dos gases que reagem guardam entre si
uma relação simples de números inteiros e pequenos, desde que esses gases estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. Tomemos como exemplo a reação do gás N2 com H2 para formar amônia. Então, 1 mol do gás nitrogênio reage com 3 mols do gás hidrogênio para formar 2 mols do gás amônia. Pegando a proporção da equação balanceada, vamos transformar isso em volume gasoso? Então, 1 mol indica 1 litro de volume gasoso. 3 mols, 3 litros de volume gasoso. 2 mols, 2 litros de volume gasoso. Perceba, não é para somar 1 litro de N2 com 3 litros de H2 para dar 4 litros de amônia. A proporção não é essa. Não é para somar. Os volumes não são aditivos, eles são proporcionais. Volumes gasosos são proporcionais ao balanceamento. Mas se 1 para 3 para 2, se eu dobrar o volume de um dos gases, eu vou dobrar o volume de todos. Quer ver? 2 litros de N2 vão reagir agora com 6 litros de H2 para formar 4 litros de amônia. Se eu triplicar da primeira relação para a terceira relação, estou triplicando. Então agora eu tenho 3 litros de N2, precisarão de 9 litros de H2 para formar 6 litros de amônia. Essa é a relação da combinação volumétrica, ou seja, a medida dos volumes em uma reação química ou lei de Gay-Lussac. Tem mais uma, só que nós não vamos chamar de lei agora, vamos chamar de hipótese. É a hipótese de Avogadro. Cuidado com esse nome, tem gente que fala Avogadro. Cuidado, é Avogadro. Muito bem. Os gases, pela hipótese de Avogadro, quando eles estão submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura, eles conterão a mesma quantidade de moléculas para cada 1 litro daquele gás. Legal? Vamos ler aqui. Gases que ocupam o mesmo volume contêm o mesmo número de moléculas. Mesmo volume, mesmo número de moléculas, desde que estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. Novamente, a reação entre N2 e H2 formando amônia. 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Lembrando, aquela proporção em volume, ela respeita o balanceamento e a proporção em mol também respeita o balanceamento. Então não dá para eu somar e querer fazer adição de mol e de volume gasoso, não vai dar certo. Ó, 1 mol mais 3 mols, 4 mols, mas aqui não formam 4 mols de produto. Então, as massas são aditivas, mas o volume gasoso e a quantidade de mol não se adicionam, são proporcionais ao balanceamento. Ora, se 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 formando 2 mols de amônia, a gente pode dizer que 1 vezes a quantidade de moléculas de 1 mol. 1 mol contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, nós teremos 1 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Para reagir com 3 do coeficiente, 6,02 10 a 23 moléculas de H2. Formando 2 do coeficiente, 2 vezes 6, 0,3 10 a 23 moléculas. Essa é a relação a partir da hipótese de Avogadro, que cada volume gasoso contém o mesmo número de moléculas desde que estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. Agora, para finalizar nossa aula, vamos ver as conclusões que nós podemos extrair a partir da lei das combinações químicas. Vamos lá? Conclusões das leis das combinações químicas. A primeira conclusão, que é essencial e vai desencadear outras conclusões, é que a quantidade em mol de uma substância é diretamente proporcional ao coeficiente desta mesma substância na equação química balanceada. Vamos ver o texto? A quantidade em mols, representada pela letra N, é diretamente proporcional ao coeficiente, representado pela letra C, da equação química balanceada. Ou seja, a quantidade em mol é diretamente proporcional ao coeficiente. Ou seja, N sobre C é uma constante. A quantidade em mols sobre o coeficiente da equação balanceada é um resultado constante. Vamos tomar como exemplo, novamente, a equação de nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia.
Estou repetindo esta equação que nós já estamos familiarizados, mas essa relação ela serve para qualquer reação química com a equação balanceada. Então vamos ver. N2, 1 mol de N2, pode reagir com H2, com 3 mols de H2, formando amônia, formando 2 mols de amônia. Então, 1 mol, 3 mols, formando 2 mols. Vamos supor que nós tivéssemos uma certa condição em que a quantidade em mol de N2 é igual a 5. Então, nós temos 5 mols de N2. Com 5 mols de N2, eu preciso de quantos mols de H2 para a reação ser completa? E após a reação completada, nós vamos formar quantos mols de amônia? Podemos achar isso pela relação. Quantidade em mol sobre o coeficiente é uma constante. Então, vamos colocar aqui. Quantidade em mol sobre o coeficiente de N2 tem que ser igual a quantidade em mol sobre o coeficiente de H2. Vamos substituir os valores? Quantidade em mol de N2, 5. Coeficiente do N2, 1. Então, 5 sobre 1 igual. Quantidade em mols de N2, de hidrogênio, que eu quero calcular, sobre o coeficiente do H2, que é 3. Então, quantidade em mol de H2 sobre 3. Ora, basta passar o 3 multiplicando. Então, a quantidade em mols de H2 de hidrogênio é igual a 15 mols. Ou seja, para reagir completamente com 5 mols de N2, eu preciso de 15 mols de H2. Mas se essa reação realmente for completada, nós vamos obter quantos mols de amônia? Vamos calcular? Para calcular a quantidade de mols de amônia, eu posso usar tanto o N2 quanto o H2. O resultado vai ser exatamente o mesmo, porque tudo é proporcional. Eu vou optar pelo N2. Então, a quantidade de mols sobre o coeficiente de N2 tem que ser igual à quantidade de mols sobre o coeficiente de amônia, NH3. Vamos substituir. Quantidade de mols de N2, 5. Coeficiente de N2, 1. 5 sobre 1 é igual. Quantidade de mols de amônia, que eu quero calcular, sobre o coeficiente de amônia, que é 2. Então, ficou 5 sobre 1 é igual a N de amônia sobre 2. A gente passa o 2 multiplicando, portanto, a quantidade de mols de amônia que vai ser formada nessa reação completa será de 10 mols. Essa relação ela é uma das conclusões da lei das combinações gasosas. Mas eu preciso lembrar que para eu calcular a quantidade de mols, eu posso usar alguns caminhos. 3 desses caminhos são cálculo da quantidade de mols, pode ser massa sobre massa molar. Cálculo da quantidade de mols pode ser volume sobre volume molar. E o cálculo da quantidade de mols pode ser o número de moléculas sobre 6 vezes 10 elevado a 23. É 6,022, vamos arredondar para 6 para falar mais rápido. 6, 10 a 23. Fechou? Então vamos lá. A quantidade de mols pode ser massa sobre massa molar. Mas como quantidade de mols é diretamente proporcional ao coeficiente, eu posso substituir e dizer que massa sobre massa molar vezes o coeficiente também é uma constante. Agora, a quantidade de mols pode ser massa sobre volume molar. Então vamos substituir. Volume sobre volume molar vezes o coeficiente também é uma constante. E a quantidade de mols pode ser número de moléculas sobre 6, 10 a 23. Substituindo, número de moléculas sobre 6, 10 a 23 vezes o coeficiente também será um resultado constante. A partir dessas relações, você vai poder calcular qualquer questão de estequiometria, não importa se a grandeza utilizada foi mol, foi massa, foi volume gasoso ou foi número de moléculas. Você pode obter o resultado em qualquer caminho, com quaisquer grandezas. Gente, estamos chegando ao final da nossa videoaula e vamos fazer uma retrospectiva. Por que nós estamos estudando as leis das combinações químicas? Porque estas leis formam as bases sólidas para compreender muito bem estequiometria. E quais são as principais leis? Nós temos a lei de Lavoisier, que fala das quantidades, reagentes e produtos iguais. Nós temos a lei de Proust, que fala das proporções que são constantes. Temos a lei de Dalton, das proporções múltiplas. Nós temos ainda a lei de Ritchie, que fala das proporções recíprocas. Tem a lei de Gay-Lussac, que fala dos volumes que são proporcionais aos coeficientes gasosos. E temos também a hipótese de Avogadro, que diz que quaisquer volumes gasosos nas mesmas condições de pressão e temperatura vão apresentar o mesmo número de moléculas. E essa quantidade de moléculas para cada mol é 6,02 vezes 10 a 23. E a conclusão, e as conclusões que a gente pode obter?
é que a quantidade mol sobre o coeficiente vai dar um resultado constante. Então, a quantidade mol sobre o coeficiente de uma substância será igual à quantidade mol sobre o coeficiente de outra substância na mesma equação química, desde que elas estejam balanceadas. E nós podemos transformar a quantidade mol, achar a quantidade mol a partir de massa sobre massa molar, ou volume sobre volume molar, ou número de moléculas sobre constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Gente, o próximo passo vai ser uma videoaula sobre estequiometria, os casos mais comuns. Aguardo você nessa próxima videoaula. Muito obrigado até aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal e bons estudos!